Soberano Deus, eterno Pai, que somos gratos, Senhor, porque este lugar é lugar de compartilhar. Este lugar é um lugar onde o Teu Espírito Santo tem a liberdade, ó Deus, em interceder por nós. Senhor, ajuda-nos nas orações intercessórias. Senhor, ouça as nossas orações, porque os problemas são tantos e os desafios são muitos, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que nos mostra que neste mundo certamente temos aflições, mas muito maior é o bom ânimo do Senhor, que nos dá o Teu Filho Jesus Cristo como direção para vencermos e entendermos a Tua palavra quando diz que somos mais do que vencedores. Ó Deus, louvamos o Teu nome, continua conosco, dependemos totalmente do Senhor. Em Jesus Cristo oramos. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Os irmãos observaram o quanto temos necessidade de orarmos uns pelos outros. Quantos problemas uns chamam de desafios, outros apelidam de forma diferente. Mas necessitamos da presença do Senhor, necessitamos da salvação de Cristo na nossa casa. Quero convidar você a pensar comigo. Hoje veio a salvação para a sua casa. Crente precisa de salvação? É claro que precisa, né? É todo um processo que a teologia chama de santificação, ou chama de um processo de comunhão com Deus, mas precisamos da salvação do Senhor todos os dias. O não crente filho de salvação precisa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para toda a humanidade, né? Porque Deus amou o mundo e mandou Jesus. O texto da palavra de Deus desta noite fala de um homem chamado Zaqueu. E a pergunta que eu gostaria que você respondesse nesta noite, no final dessa mensagem, é: o que vai acontecer quando Jesus entrar na sua casa? Pastor, Jesus já está na minha casa. Interessante que às vezes os desafios, a correria, as nossas limitações e até os nossos próprios erros, porque não, alguns pecados não nos deixam enxergar que Jesus Cristo está na nossa casa. De modo que esta pergunta ela faz sentido: Jesus Cristo vai ou vai entrar na sua casa nesta noite? O que vai acontecer então quando Jesus entrar na sua casa? Nossa história é de Zaqueu, um cobrador de impostos, rico, desonesto, que não era bem visto pelo seu povo. Zaqueu conheceu Jesus ao levá-lo para a sua casa. O que aconteceu nesse encontro foi o que chamamos de salvação. Vamos para o texto. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para ver, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu,
desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se fechar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Possivelmente nesse momento aqui, no versículo 28, Zaqueu já estava em casa do jantar com Jesus e seus outros convidados. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, ou seja, este homem creu, este homem tem fé, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, que texto rico sobre conversão dentro de casa. 5 destaques chamam a atenção para a salvação de Jesus para a sua casa. 5. O primeiro destaque é: Zaqueu venceu todos os obstáculos para conhecer Jesus. Nós percebemos isso do versículo 1 ao versículo 4. Zaqueu, ele era baixinho, de pequena estatura. 3 obstáculos nós podemos encontrar aqui. Primeiro, a sua pequena estatura. Jesus estava passando, e Jesus passava a multidão ao lado dele, e ele queria ver, e não conseguia ver Jesus. Ele queria ir até Jesus, e não conseguia ir até Jesus. Então o que ele fez? Deu seu jeito. Viu uma figueira brava que não dava figos para comer, correu lá, subiu e conseguiu ver Jesus. Venceu o primeiro obstáculo, a sua altura. O segundo obstáculo ele venceu também com a mesma solução, a multidão. Não conseguia ver a Jesus, não conseguia estar com Jesus por causa da multidão. E o outro obstáculo que nós vamos ver, e já percebemos na leitura, a sua vida desonesta, era um grande obstáculo para receber, para conhecer a Jesus. Irmãos, quantos obstáculos nós vemos e talvez supervalorizamos para que o Senhor Jesus desenvolva uma obra maravilhosa dentro da nossa casa. Quantos obstáculos? Talvez o obstáculo dentro da sua casa seja o nível acadêmico ou o nível cultural. Ou talvez o valor do salário. Ou talvez a cultura. Pastor, ele, o pastor Opera, veio de uma família assim, assim. Talvez o obstáculo seja a distância, a falta de comunicação, porque o notebook, porque a internet toma sempre lugar. Conversando com a minha esposa essa semana, nós tomamos uma decisão: não entramos mais na internet, não ligamos mais o computador a partir das 18 horas. Está demais. E graças a Deus, porque o meu computador teve que ir para a oficina quinta-feira. Perdão, terça-feira. E virou para o sábado, então ficamos com nada em casa. Não ligamos nada. E aí, a gente pôde perceber como foi gostoso ter quebrado. Conversamos mais, brincamos mais com as crianças. Qual tem sido o obstáculo para que Jesus seja visto e conhecido dentro da sua casa?
A atitude disposta de Zaqueu o fez chegar até Jesus. Portanto, tome uma atitude. Tome uma atitude. Talvez seja muito radical você dizer à noite não. Computador, notebook, internet, celular, não. Tome uma atitude de vencer os obstáculos e seja abençoado com a presença de Jesus em sua vida e dentro da sua casa. O outro destaque é: Jesus revelou o desejo de entrar na casa de Zaqueu. No versículo 5, que coisa boa esse texto, essa frase, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o seu coração. Algumas pessoas da sua casa não têm conhecido tanto o seu coração, mas pode conhecer se você conversar mais. Se você criar uma situação inesperada. O Senhor Jesus conhece o seu coração. Assim como percebeu a atitude de Zaqueu em cima de uma árvore para ver. Irmãos, Zaqueu tomou uma atitude de manifestar a sua própria fé. E às vezes, queridos, às vezes, a gente pensa assim: eu não preciso nem orar, porque Deus sabe de tudo mesmo. E entramos nesse laço, né? E não entendemos como que Deus age. É certo que Deus sabe de todas as coisas, mas para que o Senhor criou a oração? A pergunta dele é isso aqui. Para que Deus criou a oração? Deus não precisa de oração. Né? A palavra diz que antes mesmo de você pedir, Ele já sabe. Mas para que Deus criou a oração? Deus criou a oração para nós, irmãos. Para nós. O gesto de se ajoelhar é um gesto de se submeter, o gesto de curvar a cabeça, o gesto de fechar os olhos para não distrair, aquele momento que você reserva, sabe, lá no seu carro, no seu quarto, um lugar especial para buscar a Deus. Gente, isso faz com que haja uma concentração de tudo que existe em nós para entendermos e encontrar a presença de Deus naquela hora. A oração foi criada para cada um de nós. Precisamos manifestar a nossa fé através de renunciar e dedicar momentos para a oração. Precisamos manifestar a nossa fé a fim de tomar uma atitude estranha para outros. Tome uma atitude de manifestação da sua fé, pois o Senhor Jesus deseja mudar a sua vida e a vida da sua família. Ele quer entrar na sua casa. Terceiro destaque: Zaqueu recebeu Jesus com alegria, mesmo afligido pelas críticas. Olha o verso 6 e o verso 7. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. Perdão. É isso mesmo. Ele recebeu Jesus com alegria. E foi criticado por isso. E o próprio Cristo também foi criticado por isso. Ou seja, ele fez um jantar para Jesus. Chamou Jesus. Chamou seus amigos. Quais deveriam ser os amigos de um fiscal federal hoje? Quem são os amigos?
de alguém que tem um alto escalão, que está no alto escalão do governo da República. Pessoas com muita posse, com muitos bens, pessoas com muitas responsabilidades, pessoas que vigiavam com quem marcava encontro, quem eram os seus companheiros, mas essa turma estava lá no seu tempo. Mas interessante que não somente essa turma, os discípulos de Jesus Cristo estavam lá, pescadores, homens ricos, o mestre estava lá, Zaqueu e Jesus foram amplamente criticados. Como vou assumir a minha fé em Jesus pensando no que os outros vão dizer? Embora as pessoas o reprovassem, Zaqueu viu naquela oportunidade a chance de sua vida e não pensou duas vezes, converteu a sua vida para Jesus, dirigi-la. Ele está disposto a fazer da sua casa um local da presença do Senhor Jesus. Você está disposto? Você está disposto que Deus mude a sua vida? Que Deus aperfeiçoe a sua vida? Que Deus nesse ano de 2014 possa lhe fortalecer de tal maneira que você já veja os desafios sendo conquistados. Você está disposto a renunciar? Você está disposto a tomar uma postura de crente em Cristo Jesus? Você está disposto? Quarto destaque: o impacto da presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu. Versículo 8, irmãos. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Amados, Jesus entra na vida de uma pessoa. Jesus entra na sua vida e na sua casa, não para deixar as coisas como estão. Jamais. Jamais uma pessoa que se converte a Jesus, ela conseguirá fazer as mesmas coisas. Jamais uma pessoa que se converte a Jesus, ela vai usar as armas do mundo para conviver no seio da igreja. Jamais uma pessoa que se converte a Jesus, ela vai olhar para os fatos da vida do mesmo jeito que a sociedade que ele mesmo olhava antes. Jesus entra na casa, Jesus entra na vida para mudar, não para deixar as coisas como estão. Uma conversão a Jesus como Senhor da sua vida. Zaqueu sabia que era um pecador e estava arrependido. Irmãos, quando Zaqueu, nós gostaríamos que descesse, lá de Brasília e fossem nos interiores dos estados para fazer o que fez esse publicano. Quando Zaqueu gostaríamos que saíssem de certos lugares do nosso Juazeiro, talvez não para devolver a metade dos bens, mas para pedir perdão pelas promessas públicas, mas para consertar. Olha, eu deixei que isso acontecesse lá na sua rua com você, e agora eu estou conseguindo. Quantos Zaqueus nós temos aqui, e que hoje entendem que Jesus Cristo quer entrar na sua vida para mudar? Zaqueus crentes. Quantos Zaqueus nós temos nesta noite e que nunca tomaram uma posição, uma decisão, sempre ouviram na mensagem, ou por alguém desta igreja, ou por alguém de outra igreja, pela televisão, pelo rádio, mas nunca disseram: Senhor, nesta noite como Zaqueu, eu quero que o Senhor entra na minha casa, entra na minha vida, como diz o poeta cantando, o cantor Regis Gomes.
O impacto da presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu. Convertendo-se a Cristo, torna-se um abençoador de vidas e restitui àqueles a quem havia prejudicado. O quinto e último destaque é: a salvação é o maior milagre na vida de uma pessoa. Irmãos, caríssimos visitantes, estamos no que a filosofia e outros acadêmicos chamam de pós-modernidade. A era que mata Deus e que não acredita em nada. Onde o ceticismo é o estilo de vida de muitos. Duvida de tudo e não crê em praticamente nada. Os discursos daqueles que são joios estão bem parecidos dos que são bem. A gente ouve mensagens, a gente vai em um lugar e vai no outro, e os discursos são tão parecidos. Tantas pessoas querem um milagre, não é? Milagre. O maior milagre foi o próprio Deus descer na terra. E nos ensinar o caminho da salvação. O maior milagre aconteceu na cruz de Calvário. Pedimos a Deus que Ele resolva problemas de família, financeiros, enfermidades. E devemos continuar pedindo. Devemos continuar pedindo antes. Isso não é pecado. Mateus capítulo 7 dá uma ênfase tão grande em pedir, em buscar o Senhor, em querer mais da ação do Espírito Santo de Deus. Você encontra isso em Mateus capítulo 7, em concordância com Marcos, tem um discurso dizendo, e faz um paralelo com o nosso senso de justiça e bondade para com os nossos filhos. Para qual filho que pedir um peixe você vai dar uma pedra? Um pão você vai dar uma pedra? E um peixe você vai dar um escorpião? Então você sabe dar coisas boas para o seu filho. Vocês sabem. Agora vocês que são maus, como pessoas limitadas, são pecadores, os seus filhos podia dizer isso. Não estava subjugando. Muito pelo contrário, mas estava mostrando a realidade do grande amor do Senhor, em que, pedindo, batendo, procurando mais do Espírito Santo, Deus, como Pai, não vai dar. Lembra de Abraão, quando pede a Deus para livrar o seu sobrinho Ló? Mas Abraão, se lê esse texto, você fala assim, meu amigo, que homem chato. Eu não sei se eu fosse Deus, não tinha aguentar. 50 pessoas justas, 45, 30. 20, 10, 5. Tem um momento aí que pula 10. Eu não lembro se é de 30 para 20 ou se é de 20 para 10. Mas ele pede. E Deus pacientemente diz: vou livrar se tiver pelo menos 5. Nós podemos sim pedir ao Senhor, mas lembre-se, em Jesus tudo fica bom. Em Jesus tudo perde sentido.
Sem Jesus, desviamos facilmente para a bênção e esquecemos do abençoador. É preciso, entretanto, entender que a obra mais importante do Senhor na vida de uma pessoa é a salvação. Daí se abre a porta para todas as outras bênçãos. E foi por isso que Jesus celebrou tanto. Ele veio salvar você e a sua família. Por isso, converta-se nesta noite, em nome de Jesus. Hoje veio salvação para a sua casa. Tome essa decisão de receber esta salvação. Receber a Jesus Cristo. Tome decisão nesta noite. Porque o Senhor vai mudar as coisas. Manifeste esta fé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você que quer tomar esta decisão. No momento que convidarmos, se você entendeu a mensagem, se você entendeu que o Senhor Jesus quer entrar na sua casa e mudar as coisas, se você entendeu que o Senhor Jesus Cristo quer resolver os problemas, se você entendeu isso, eu vou lhe chamar. E você, se você entendeu, manifeste a sua fé e venha para ti em nome de Jesus. Mas antes, eu quero orar por você. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, a tua palavra é tão rica, e a tua palavra é usada nesta noite para convidar todos, ó Deus, para convidar todos à tua salvação. Só o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, pode nos salvar. E obrigado por termos e ouvimos nesta noite. Em nome dele, oramos. Amém.